para Deus não tem nada impossível, mas assim, muitas pessoas elas vão ficar em alerta, muitas pessoas elas vão ficar mais ativas com relação a isso, com a situação que a gente está vendo, a igreja caminhando, e vai querer buscar conhecer, buscar aprofundar cada vez mais nessas mensagens da palavra de Deus, né? Isso, Rony. Tem uma mensagem de Jesus no livrão que ele fala assim, que não vai haver mais representante para ele na terra. Não vai haver mais, depois do profeta. E ele disse, a partir de agora, eu assumo a minha igreja, que ele veio tomar a frente da igreja, né? Então, é muito importante a gente estar fazendo sempre a comunhão espiritual, mas antes da comunhão espiritual, a comunhão física, né? Quando você comunga na igreja, quando você vai comungar da mão do sacerdote, consagrada, tudo como deve, né? Vamos dizer que não tem mais hoje em dia, mas vamos dizer que tivesse ainda. Quando você vai comungar, você tem que estar como antes de comungar? Devidamente confessado, né? Pago a sua penitência, quantas Ave Maria, Pai Nosso, é o que o padre mandou você praticar, devido da gravidade dos pecados que você confessou. Então, devidamente confessado, você vai lá fazer a comunhão, né? Ficar de joelhos, receber na língua e depois se recolher em oração. É esse processo nosso correto, né? Que o profeta defendeu muito, que Jesus ensinou. Então, gente, se Jesus assumiu e agora a gente está pedindo comunhão espiritual, como que eu vou conseguir a comunhão espiritual se eu estou em pecado mortal? Vocês já pararam para pensar nisso? Agora não tem mais um padre para confessar, mas tem Jesus, ele falou, eu tomo a frente da minha igreja. Então você pode se confessar. Então você faz a meditação, confessa, entrega, se arrepende, aí você vai lá e toda vez que você for como fazer a comunhão espiritual, reza as orações que tem, né? No próprio livro Vigiai e Orai, tem muitas orações, né? Tem. Oh, nossa. Deus, deu problema aí, Lulu? Ah, tá, deu um problema nele lá que desconectou, né? Acho que é a internet que caiu. Muito bem, né? Agora são 8h49, então estávamos aí falando, tem quando ele reconecta aqui no nosso podcast, né? O que estava falando ali. É muito importante nós meditarmos sobre isso, né? E cada vez mais pedir a Nossa Senhora que nos acompanhe, né? Nossa Senhora, ela fala nas mensagens que aquele que reza o rosário dela todos os dias, dificilmente essas pessoas cairão em pecado mortal, né? Que ela, né, se chegar a cair, Deus perdoará esses pecados. Então, assim, a gente sabe que é um tempo de combate espiritual, né? É um tempo de muito difícil. E é igual o André disse ali, a gente está sem sacerdote e tal, para confessar os pecados. Então é muito importante a gente buscar, né, a oração do Santo Rosário contrito, né? Ali o sofrimento, a paixão de Jesus. E se a gente chegar a cometer algum pecado assim grave, é prostrar diante da cruz, né? Pedir o sangue de Jesus que lava os nossos pecados, humilhar, entregar a Jesus, que ele vai ver também a sua luta. Porque se a gente pecar e ficar em paz com os nossos pecados, fica mais difícil. Mas se você pecar mas você continua lutando para sair desse pecado, né, implorando misericórdia, Deus vai ver o seu esforço. Né? A gente não pode ficar em paz com os pecados, né, André? Eu estava falando aqui que é muito importante as pessoas buscarem rezar o Santo Rosário fielmente ali, buscando as virtudes. Nossa Senhora fala, aquele que rezar no Rosário terão os seus pecados perdoados, e a contrição dos seus pecados, e obterá a graça de receber a salvação, né? E por quê? Porque a gente estando ali rezando o Rosário, ela vai estar nos lapidando, ela vai estar nos orientando, e o inimigo ele não vai ter nenhuma chance de fazer com que a gente caia em pecado mortal. Isso, Rony, isso mesmo. E aí, como eu estava, cortou aqui um pouquinho, né? A página do livro Vigiai e Orai, que tem a comunhão espiritual, é na página 33. Quem tem, tá? Pode meditar a comunhão espiritual depois de você ter feito a sua confissão, né? Também espiritual com Jesus. Aí você faz a sua comunhão espiritual, tá certo? Só mandar falar mais um trecho da Bíblia aqui, Rony, que fala sobre essa questão da felicidade que nós devemos ter quando a gente for perseguido. Continuando aqui em São Mateus capítulo 5, versículo 11,
Feliz sois quando vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vocês imaginam o tamanho do galardão do profeta Papa Pedro II no céu? De tanto que ele foi perseguido, judiado, humilhado, maltratado pelas próprias pessoas, pela própria família. Isso eu acredito que machucava muito ele, deixava ele muito triste, né? Então tudo isso foi revertido para ele como galardão, como tesouro no céu. Daqui Jesus, felizes sois. Vocês vão ser felizes se isso acontecer. Então, quando você passar por uma provação dessa, meu amigo, não baixe sua cabeça, não blasfeme, não renegue a cruz, como o Rony bem disse no início. Abrace-a mais ainda, porque você está no caminho correto. Igual você está falando da questão do profeta, assim, ele construiu toda a igreja, depois da igreja estar prontinha, expulsaram ele da igreja, né? Ele poderia revoltar contra eles, ou poderia fazer outra coisa, sei lá, ficar nervoso assim na questão de não querer fazer mais nada. Mas não, ele continuou ouvindo a Deus e sendo obediente a Deus, mesmo por essa rejeição que fez com ele, né? Sim, a obediência também é a chave. Obediência, né? Verdade, isso mesmo. O profeta, ele deixou bem, umas lições são bem marcantes, né? Na palavra livre de Deus, o profeta deixou bem claro. O respeito máximo a Jesus, dentro da sua casa, né? Isso foi um dos principais. A questão das vestes, você precisa sempre estar procurando a sua humildade, a pureza do seu corpo através da forma como você se veste. Porque basta, gente, alguém olhar para você mal vestido e te cobiçar de alguma forma. Se você despertou, mesmo sem querer, qualquer tipo de desejo ou qualquer tipo de olhar mais, vamos dizer assim, mundano para você, você acaba caindo em pecado, né? Você vai pagar por isso. Esse dia eu vi um sacerdote falando que a gente tem que ser ninja, né? Na hora que o inimigo levar você pra olhar alguma coisa ali que não é da graça de Deus, você olha e tira rapidinho, né? Porque senão o bicho pega, né? Reza aquela oração, Rony. A oração que eu disse no início. Todas as coisas que não partem da boca de Deus se afastem desse corpo, desta alma e desse espírito pelo sangue do Cordeiro. Amém. Repete 3 vezes. Um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Mão no terço. Okay. O terço deve estar sempre com você. Mão no terço, faz essa oração. Tem como você digitar ela depois, mandar no meu WhatsApp? Mando para você. Que aí que alguém quiser a oração, eu posso mandar para as pessoas, né, que quiserem. Tá? É muito importante essa oração aí, tá? Porque a gente deve revestir muita graça de Deus, ficar sempre preparados, né? Porque o inimigo, ele é muito astuto, né? E a gente tem que estar sempre preparado ali, porque a gente sabe, né, que a gente não está lidando com pessoas de carne, com potestades, né? E precisamos estar sempre preparados. Isso mesmo. Rony, agora eu queria tocar num assunto, não sei se a gente ainda tem muito tempo. Tem sim, pode falar. Que é sobre a questão dessa perseguição, e a perseguição, ela vai vir em tom de enganação, tá? Como assim tom de enganação? Tudo aquilo que nós, da Palavra Viva, e os tradicionalistas, as pessoas que procuram seguir o que é correto, dentro do que foi ensinado, né, pela sucessão apostólica, essas, como que eu posso dizer, esses ataques vão ficar cada vez mais proeminentes. Então essa questão do homossexualismo ser aceito dentro da igreja, ele vai ser muito forte, tá? Fiquem atentos a isso, vai ser muito forte. Ah, André, tu tem alguma coisa contra? Nem nada contra. Todo ser humano merece respeito, né? Eu preciso respeitar todo mundo, mas eu não preciso respeitar o que ele acredita. Eu falei até isso no podcast um tempo atrás sobre religiões. Respeitem todos, mas não precisam respeitar pelo que a pessoa acredita. Senão você vai ter que respeitar a religião do espiritismo, enfim. Vamos entrar nesse contexto. Então vem tom de enganação. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o profeta falou que isso ia ser permitido, né? O profeta deixou isso claro, tá nas mensagens, que vai ser permitido esse tipo de situação dentro da empresa, dentro da igreja, e que, quando isso acontecer, pouquíssimo tempo ia faltar, né? Pouquíssimo tempo ia faltar. Alguém tem dúvida de que isso agora vai acontecer? O próprio Francisco já estava abrindo as portas para isso.
E eles vão usar, como eu falei para vocês, a própria Bíblia. Se você digitar agora aí, todo mundo deve ter Google, né, no seu celular, se você digitar aí, homossexualismo dentro da Bíblia, a inteligência, né, artificial vai dizer para você assim, ter passagens que falam contra e passagens que falam a favor, segundo a inteligência artificial, tá, Rony? Não sou eu. Nem está na Bíblia isso, é a interpretação errada. Por exemplo, a favor, segundo a inteligência artificial, está aqui em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12 e 13, que eles usam, né? Que a sabedoria inspira a vida aos seus filhos, ela toma sob sua proteção aqueles que a procuram, ela os precede no caminho da justiça. Olha lá, aquele que ama a vida. Aqueles que velam para encontrá-la sentirão sua doçura. Esse é o trecho que eles usam, para justificar, né? Dentre outros. Mas olha, se eles continuar lendo já no capítulo 14, no versículo 14 e 15, diz assim: aqueles que a possuírem terão a vida como herança, a Deus abençoará todo lugar onde ele entra. Ele não está falando de qualquer tipo de amor leviano, ele está falando de santo. Aí ele continua: aquele que a servem serão obedientes ao santo. Quem é o santo? Jesus, né? Aqueles que amam serão amados, aqueles que a amam serão amados por Deus. Eles não continuam o texto, lembra? Eles dão corte e vão justificar ali. Agora vamos ler os versículos que a Bíblia fala sobre esse tipo de prática, né? Levítico 18, capítulo 22. 18, capítulo 18, versículo 22. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher, isto é abominação. Aí depois ele vem em Levítico também, capítulo 20, versículo 13. Se um homem dormir com outro homem como se fosse mulher, ambos cometerão uma coisa abominável, serão punidos de morte e levarão a sua culpa. Aí tem mais uma aqui, que é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos. Mais uma passagem que fala. Por que eu estou falando isso? Vocês querem atacar o homossexualismo? Não. Eu estou falando isso porque essa vai ser uma heresia muito grande, que vai ser aceita dentro da Igreja Católica, que vai ser normalizada dentro da Igreja Católica, indo contra tudo que está escrito na própria Bíblia e contra a própria tradição, né? Então, quando isso vier, vão vir os argumentos, que é só amor, que Deus é amor, é a forma de amar, é com Deus, ele só quer saber de amor, não importa a forma de amor, ele é natureza, ele é pai, enfim. Quando eles ficam pintando Jesus assim, eu fico imaginando Jesus, parece um hippie, que não é esse tipo de amor que Jesus pregou na Bíblia, que foi o amor ágape, né? Que é o amor que doa sem esperar nada em troca, que se doa de coração, que se doa na salvação. Se você quer falar de amor de Cristo, fala na crucificação. A gente acabou de sair da Páscoa, fala no sangue derramado que ele teve por você ou por qualquer pessoa que queira a misericórdia dele. Fala de sofrimento, porque o amor de Cristo está atrelado a sofrimento, não está atrelado a oba-oba. Dos mártires da Igreja Católica que deu seu sangue por amor a Jesus? Sim. Então como é que você vai pegar uma meia interpretação para justificar uma heresia desse tamanho dentro da Igreja do Senhor e querer falar de amor? Porque é muito bonito falar a palavra amor, né? Mas esse é o amor de Cristo? O amor que você ama a sua esposa, que você ama seu filho, são diferentes. São parecidos, mas são diferentes, né? Feliz aquele que entrega a sua vida pelo amigo. Ele falou isso também perto da Santa Ceia, né? Sabendo que ele ia dar a vida dele pelos amigos, não só para ele, não só para os amigos dele, os apóstolos, mas para todos aqueles que em vida se tornar amigo de Cristo. O que é se tornar amigo de Cristo? O que é se tornar amigo de Deus? É você procurar viver em santidade. Ser santo não depende só de... Deixa eu falar correto. Ser santo, você não vai conseguir só. Você só consegue ser santo em Cristo. Fique bem claro. Fora de Cristo, você não consegue ser santo. Certo? Então, o que acontece? Quando você está em pecado mortal, você naturalmente é inimigo de Deus. Vocês sabiam disso? Que você, quando você está em pecado mortal, seja ele qual for,
Você está naturalmente, é da natureza que você seja inimigo de Deus. Você não é mais amigo, você não está sob a graça. Então quem não está sob a graça e a proteção de Deus é inimigo de Deus. Por isso que eu estou frisando a questão de você procurar a comunhão, a confissão espiritual, procurar fazer, né, a meditação, pedir para Padre Pio poder te auxiliar nessa confissão espiritual. Com certeza ele vai te ajudar, porque se você está fora da graça de Deus, cometendo algum tipo de pecado mortal, você não é amigo de Deus, você é considerado inimigo dele, certo? Então entenda bem a sua condição, para que você possa buscar a sua misericórdia e a sua salvação. Isso mesmo, viu, André? Falou muito bem, isso mesmo, né? E aquela, né? Nós devemos sempre meditar essas mensagens e ver um pouco a vida dos santos, né? Porque os santos, eles se portaram tudo por amor a Jesus, né? Eles sempre meditavam ali a paixão de Jesus, o sofrimento, ali que eles encontravam força. Muito bem, agora vamos terminar o nosso podcast por aqui, já são 9h02. Você gostaria de mandar um abraço,